bem-vindo a mais um dos nossos cultos aqui na Igreja Batista Conde. É uma alegria te receber em nosso meio e eu queria te convidar no início desse culto a abrir comigo a palavra do Senhor no Salmo capítulo 19, a partir do versículo 14. Olha aqui comigo o que diz a palavra de Deus neste texto. Versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A verdade é que muitas vezes nos parece que o nosso culto ao Senhor começa no domingo pela manhã, quando antes nós íamos para a igreja, quando hoje nós ligamos o YouTube e acessamos o culto, mas a verdade é que o seu e o meu culto começam na segunda-feira pela manhã, nas coisas mais simples, quando nós acordamos de manhã, quando nós temos uma semana pela frente, nas tarefas mais ordinárias. Ali Deus está. E Deus se importa como nós vivemos os nossos dias. Por isso eu queria te convidar a estar nesse estado de louvor, a entrar mais uma vez em contato com Deus e oferecer a semana inteira daqui para frente, para que a cada passo, a cada coisa mais simples que você possa fazer nessa semana, seja para a honra e glória do Senhor. Hoje nós retomamos a nossa série O Elefante na Sala, temas difíceis, complicados, dos quais nós cremos que a palavra do Senhor sim tem uma resposta para cada um deles, tem princípios para cada um deles. Hoje o Johnny falará sobre mais um desses temas e eu queria te convidar a participar junto conosco. Mas antes disso, abaixe sua cabeça, vamos iniciar esse culto então em espírito de oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor tem feito e tem permitido cada pessoa acessar e participar desse culto de uma maneira diferente, mas participando junto conosco. Deus, a minha oração é que realmente a nossa semana, o nosso dia de hoje, a segunda-feira, cada um desses dias posteriores, seja uma oferta agradável a Ti. Que nós realmente, nas coisas ordinárias da vida, simples, nós possamos fazer o nosso melhor para Ti. Pai, aceita esse nosso louvor, aceita esse nosso culto, para que o Senhor seja engrandecido. Eu quero te pedir que o Senhor abra o coração de cada uma das pessoas aqui para que possa escutar a Tua voz e entender o que o Senhor tem a nos dizer. Esse é o meu clamor, esse é o meu pedido, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Deus. Muito bem, acompanhe agora conosco então os nossos avisos da semana. Nosso primeiro aviso é com relação ao Ministério de Mulheres. O PVSul tem procurado fazer alguns retiros, alguns eventos, mesmo da plataforma online, tem sido muito precioso esse esforço deles. Por isso, você mulher, anote na sua agenda, nos dias 25 e 26 de setembro, daqui na próxima sexta-feira, terá um evento, a 4ª conferência para mulheres na PVSul de forma online. Então, se você tem interesse de participar, é totalmente gratuito, você pode se inscrever no site ali da PVSul e participar, certamente vai ser um tempo mais que especial. Nosso segundo aviso deste dia é que se você tem do seu coração entendido que Deus tem te chamado a contribuir financeiramente para a igreja, como um membro, eu queria te convidar também a você se atentar aqui às formas que você pode contribuir. Nós agradecemos muito a igreja de tantas maneiras que tem sido fiel e mesmo nesse tempo difícil tem nos ajudado, tem sustentado a igreja em todas as dificuldades e principalmente nos nossos deveres financeiros que nós temos perante a sociedade, nós temos conseguido pagar todos eles. Isso é uma alegria, motivo de gratidão e realmente te convido a mais uma vez se atentar a isso também nesse mês. Por fim, um terceiro e último aviso. Recentemente, nós gravamos uma entrevista junto com a Sara Chomeros. Ela teve a possibilidade agora, literalmente agora, está tendo a liberdade de poder entrar nos Estados Unidos, depois de muitas portas abertas que Deus trouxe para que ela pudesse estar então ingressando no seminário Palavra da Vida em Nova York. Acompanhe então conosco a gravação dessa entrevista e também da nossa bênção, enviando a bênção para ela, para que ela possa ir para o seminário e estar servindo a Deus, conhecendo um pouco mais sobre Ele. Então, acompanhe agora conosco esse momento tão especial. Olá, nós da equipe do Conde Missões queremos trazer para vocês algumas das situações dos nossos seminaristas também.
Algum tempo atrás vocês conheceram, através das nossas redes sociais, um pouquinho mais da vida dos nossos missionários. E agora nós queremos trazer também um pouco da vida dos seminaristas aqui da Conde. Hoje eu vou falar aqui com a Sara Chomeros, que ainda não é uma seminarista, mas está se encaminhando para isso. Sara, eu queria te fazer algumas perguntas. Tá bom. O que te levou a querer ir para o seminário? Então, acho que por eu crescer num lar onde meus pais são missionários, eles sempre incentivaram isso para mim. Então, eles sempre contaram das experiências deles no seminário e de como isso foi importante para eles. E eles sempre me incentivaram realmente para eu ter esse ano fora e aprender mais a palavra de Deus. E quando foi chegando mais perto realmente disso se concretizar, né, de quando eu estava terminando o ensino médio, eu realmente comecei a pensar mais nisso e da importância que isso teria na minha vida. E fui indo atrás, então agora, se tudo der certo, vai acontecer assim. Mas eu tô bem animada para ter esse tempo de aprender mais da palavra de Deus e ter uma experiência também com outras pessoas, né? E conviver com pessoas diferentes e aprender com isso. Legal. Você falou de experiências. Quais são as suas expectativas? Então, todo esse processo até agora já foi uma longa jornada, assim, super impossível, assim, entre aspas, quando eu parava pra pensar, né, nesse sonho de estudar fora e tudo mais. Parecia muito impossível sempre. Então, eu acho que todo esse processo até agora, tudo que eu pude aprender já e ver Deus fazendo, com certeza já aumentou, assim, minhas expectativas pra ver, assim, realmente o que Ele vai fazer mais. E realmente eu estar aprendendo a viver, assim, confiando nele e vendo realmente Ele abrindo as portas e fazendo todas essas coisas. Então, eu tô muito animada para ver o que Deus vai fazer. Legal. E agora, como Igreja Batista Conde, o que nós podemos te ajudar, te auxiliar, né, na tua ida para lá, ou na tua permanência no seminário? Acho que, né, o essencial, assim, é a oração, com certeza. Durante esse processo todo, tiveram tantas coisas que podiam dar errado, assim, e às vezes eu recebia mensagens, assim, ou e-mails de alguns mantenedores meus da Alemanha e tudo mais, falando que estavam orando por mim, e como isso é importante, assim, e também reconfortante, né, de saber que tem pessoas orando por ti. Então acho que isso é principal, assim, com certeza. Legal. Então fica a dica, pessoal, vamos orar todos pela Sara, e se você quiser também, depois vai mantendo contato com ela. É sempre importante um e-mail, uma mensagem carinhosa, porque ela vai sentir muita saudade de nós e com certeza nós dela, né? Fica a dica, então. Essa é a Sara Chomeros, que Deus te abençoe lá. Obrigada. Isso aí. Muito bem, logo depois de nós escutarmos então um pouco da nossa entrevista com a Sara, a gente entende também que é Deus quem tem colocado no coração dela, aos poucos, esse desejo por aspirar ao ministério ou conhecer um pouco mais em um seminário da Palavra de Deus. Mas nós cremos também do nosso papel como igreja, de nós enviarmos a Sara, e esse é o nosso desejo, de que realmente possa ser possível, quanto antes, para que ela possa estar indo, então, estudar na Palavra da Vida, e que seja um tempo especial. Nesse momento, eu queria orar por ela, junto com o Johnny, para que nós, como igreja, simbolizando esse momento, nós, como igreja, estendendo a mão sobre ela, para que ela possa realmente servir a Deus nesse próximo momento de vida, possa ser direcionada a cada momento também. Vamos orar então pela Sara. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor talvez há tanto tempo preparou e separou isso no coração da Sara. O Senhor deu paz a ela, missionários, que realmente anseiam te servir a cada dia. O Senhor deu a ela esse desejo de também estar servindo aqui no acampamento Palavra da Vida, em tantas outras oportunidades, e agora o Senhor tem despertado esse novo projeto. Ela está indo para os Estados Unidos para estudar na Palavra da Vida e ser esse tempo realmente especial para estar te servindo. Deus, nós sabemos que a possibilidade dela ir lá
pensando em financeira, pensando no meio de uma pandemia, pensando em tantas dificuldades, só pode vir de Ti, só por um milagre Teu. Nós cremos que o Senhor tem aberto algumas portas e nós cremos que o Senhor também pode abrir o restante delas. Nós estamos confiando nisso, estamos hoje entregando realmente a vida da Sara para esse tempo que ela possa estar realmente passando daqui para frente, que ela possa estar te servindo, possa estar realmente crescendo contigo a cada dia mais, e não esquecendo que nós estamos aqui felizes também e juntos com ela mesmo à distância. Esse que eu quero te clamar e entregar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Essa semana nós tivemos o nosso dia de oração e noite de testemunhos. Foi uma noite muito importante para a igreja, porque é ali que a gente vê a ação de Deus na vida das pessoas que nos cercam, também nas famílias, respondendo orações, sendo o apoio que tantas pessoas precisam, que a gente precisa, na verdade, nesse tempo tão difícil, sendo o lugar de paz. E é sobre isso que a gente quer cantar agora. Nós temos 2 músicas, uma vai falar sobre isso, sobre essa pessoa que a gente deve procurar, que a gente deve sempre buscar, quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão tão bem. E também logo mais a gente tem uma mensagem que a gente vai ouvir, alguns mandamentos de Deus para as nossas vidas e também do privilégio que a gente tem de se envolver na obra dele, de trabalhar por ele, para ele. Isso é um privilégio que nós temos e nós também queremos cantar, porque é um momento que a gente precisa avaliar o nosso coração para que ele mesmo seja engrandecido com tudo que nós fizermos. Vamos cantar juntos então?
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Bom dia. Nas nossas 2 últimas semanas, nós falamos sobre alguns assuntos que, no mínimo, eles
são um pouquinho difíceis de tratar. Nós falamos sobre racismo e o Samuel nos conduziu nesse ensino. No último domingo, o pastor Daniel Lima nos conduziu e nos fez refletir sobre a intolerância. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre responsabilidade social. O tema da responsabilidade social, ele é algo tão anunciado nos nossos dias atuais, que por vezes, como cristãos, nós podemos nos parecer um pouquinho perdidos no meio de algumas questões que são levantadas e tantas bandeiras que são erguidas. Nós podemos ficar perdidos porque talvez nós não entendamos qual é a nossa responsabilidade quanto a todas elas. Nós vemos determinados grupos ou segmentos da sociedade que se apropriam de bandeiras sociais usando a dor e a vulnerabilidade das pessoas para demonstrar ou mostrar as suas ideias, as suas políticas, até mesmo fazendo propagandas até de algumas igrejas. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha escutado algo como inclusão social, programas de oportunidades para todos, justiça social. E aí no que diz respeito à igreja, nós vemos movimentos como o evangelho social, o evangelho da justiça social. Mais recentemente, a falida teologia da missão integral, a teologia da libertação. Paralelo a tudo isso, igrejas têm se envolvido cada vez mais em projetos de assistência social em diversas áreas. Áreas como presídio, educação, socioeducação, albergues, casas-lares, orfanatos, centros de recuperação, assistência aos necessitados de alimentos, aos desabrigados, aos imigrantes, aos moradores de rua, aos indígenas, em zonas de prostituição. Existem projetos como projetos de contraturno escolar, projetos de inclusão através do esporte, projetos de assistência aos jovens órfãos que saem quando atingem a maioridade e saem das casas-lares quando fazem 18 anos. E ainda tantos outros projetos. Nós olhamos para tudo isso e aí nós pensamos, qual o papel da igreja nisso tudo? Esse é o nosso trabalho como igreja? Esses trabalhos sociais, eles são responsabilidades da igreja? Nós podemos ir para alguns outros lados como, a igreja, ela prega salvação somente. E o social, esses trabalhos sociais, se der, a gente faz. Será que é isso? Será que é isso que nós somos chamados para fazer? Como nós equilibramos a pregação do evangelho com a assistência aos necessitados? Como nós fazemos isso? Essas são somente algumas questões que nós podemos levantar ou algumas questões que podem permear a nossa mente quando nós falamos sobre igreja e responsabilidade social, igreja e ação social. Para nos ajudar nessa manhã, eu gostaria de compartilhar alguns textos com vocês. E eu quero começar justamente com um texto clássico, um texto bem conhecido que nós apelidamos carinhosamente de o texto da Grande Comissão. Está em Mateus capítulo 28, versículos de 16 a 20. Eu quero ler esse texto com vocês agora. Mateus 28, de 16 a 20, ele fala bem assim. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês para sempre. Esse é o texto da grande comissão. E nesse texto nós já vemos aqui Jesus instruindo claramente os seus discípulos sobre o que eles deveriam fazer, qual deveria ser o trabalho deles. E qual seria esse trabalho? Ir às nações e fazer discípulos, ensinando esse povo a obedecer a tudo aquilo que Jesus havia ensinado os discípulos dele. Agora a grande pergunta é: como é que a gente faz isso? Talvez essa foi a pergunta deles. Talvez essa tenha sido a pergunta dos discípulos. Atos 1:8 complementa isso que Jesus estava falando para os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8, fala bem assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A pergunta que nós temos que fazer aqui é: poder para quê? Eles receberiam poder para cumprir cada detalhe daquilo que Jesus havia enviado esses homens para fazer. Ser testemunhas, fazer discípulos de todas as nações, até onde? Até os confins da terra. Fica claro aqui logo de cara, logo no início, que o trabalho dos apóstolos era anunciar Jesus como o Cristo para todas as pessoas. E foi exatamente o que esses homens, o que essas pessoas fizeram. Anunciaram as boas novas do Evangelho por toda Jerusalém. Eles sofreram bastante no início. E você pode ler, acompanhar isso, logo nos primeiros capítulos de Atos. Mas a igreja crescia e se fortalecia ao mesmo tempo. E agora eu quero que você leia comigo Atos capítulo 2, versículos 42 até 47. Atos 2, 42 até 47. E esses versículos, eles nos mostram algumas coisas já logo no início da igreja. Ele diz assim, 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aqui nós vemos, e eu quero chamar a atenção para vocês, tem várias coisas nesse trecho, mas eu quero chamar a atenção para um ponto específico. Já existiam necessidades no meio da igreja nesse ponto. Logo no início da igreja se formando, Deus acrescentando aqueles que iam sendo salvos e já existiam necessidades no meio da igreja. E a igreja não ficava indiferente diante dos problemas que ela tinha, diante das necessidades que surgiam no meio dela. A igreja se fortalecia, ela agia e se fortalecia, não deixando que uma parte do corpo sofresse pela falta ou necessidade de alguma coisa. Percebem que esse é um testemunho poderoso diante de uma sociedade extremamente egoísta. Esse é um testemunho poderoso quando nós nos importamos com o sofrimento uns dos outros. É um testemunho para o incrédulo. Isso impacta alguém que não crê em Cristo. E impacta tanto que o texto diz que esses crentes tinham a simpatia de todo o povo.
Agora, você pode estar pensando, ok, eu entendo que a igreja supre as necessidades uns dos outros, né? Dentro da igreja, a igreja supre as carências, supre as debilidades dela. Mas e os de fora? Mas e os de fora da igreja? Nós devemos suprir a necessidade dos de fora da igreja? Ou devemos fazer algo para os de fora da igreja? A resposta é sim, devemos. Devemos pregar o evangelho e anunciar Jesus Cristo como o único caminho. E demonstrar isso através da bondade para com todos. Devemos fazer isso. Aí você pode estar pensando, tá, peraí, mas Johnny, olha só. Como é que nós fazemos isso? Como nós fazemos isso? Nós aqui, igreja, como nós fazemos isso? Primeiramente, nós fazemos isso conforme Atos 1:8 nos mostra. Conforme Atos 1:8 nos instrui no poder do Espírito Santo. Segundo lugar, nós fazemos isso para glorificarmos, não para glorificarmos a nós mesmos ou exaltarmos a nossa igreja. Nós fazemos isso para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o nome de Jesus seja conhecido, para que o nome dele seja visto, conforme Jesus nos instrui em Mateus capítulo 5, versículos de 13 até 16, quando ele mesmo diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E olhem o que Jesus diz no versículo 16 de Mateus capítulo 5. Ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Essa é a declaração de Jesus. Nosso dever é fazer com que a luz de Jesus brilhe diante dos homens, de forma que eles possam ver e glorificar a Deus ao olhar para a bondade que é feita pelos cristãos. No ano passado, eu fui questionado pela direção da Fase sobre o trabalho Fase para Cristo, com a seguinte pergunta: por que vocês fazem esse trabalho? Eu fui questionado exatamente com essa pergunta. Por que vocês fazem esse trabalho aqui na Fase com esses jovens que estão em conflito com a lei? Por que vocês fazem isso? Eu sabia que o que eles estavam me perguntando era se nós queríamos mais membros para a nossa igreja, mais pessoas talvez dando dízimo. A minha resposta para eles foi: nós buscamos uma transformação nesses jovens, que vem de dentro para fora. Que vem de dentro para fora. E isso só acontece, eu respondi, isso só acontece através de Jesus Cristo, que muda a mente e o coração. Não é uma transformação exterior. Não é como se nós estivéssemos simplesmente trocando de roupa. É uma mudança interior. É algo que vem de dentro para fora. Né? Como seria bom? Como seria bom se todos os programas de ação social nas igrejas, eles fossem feitos com a finalidade de promover e gerar a transformação de vida através de Jesus. Tudo seria mais fácil. Tudo seria mais fácil. Mas aí você para e pensa, né? E talvez uma pergunta que venha, mas Johnny, olha só, qual é o problema então? Né? Porque nem todos buscam glorificar a Deus através das obras, trabalhos sociais e muitas outras coisas que a gente faz através da igreja em benefício da sociedade. Notem que tudo que a gente falou até agora, nós construímos uma lógica.
E a lógica ela é bem simples. Bem simples. Primeiro, proclamar as boas novas, ou seja, o evangelho. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós nos propomos a fazer um trabalho, seja ele social ou qualquer outra coisa. Seja o nosso trabalho secular. Glorificar a Deus com tudo que nós fazemos. Não importa se você é um músico, um contador, um administrador de empresas, um empresário, nós devemos glorificar a Deus com tudo o que nós fazemos. Em tudo o que nós fazemos. Né? Então, primeira coisa, proclamar as boas novas. O Evangelho. E o Evangelho, eles são as boas novas daquilo que Deus fez, particularmente em Jesus Cristo e particularmente em sua morte na cruz e ressurreição. Não é aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos não é o Evangelho. Segundo, as obras sociais ou trabalhos sociais, eles são ações, eles são a ação da igreja ou de cristãos que refletem um coração transformado. E é aqui exatamente esse o ponto. Mas aí nós temos um problema quando nós invertemos essa lógica. Nós invertemos essa lógica e passamos a achar que o trabalho social, as obras sociais, elas são o evangelho. Aí nós temos um grande problema. E esse tipo de inversão de lógica, esse tipo de inversão é chamado de evangelho da justiça social. O evangelho da justiça social, ele está errado logo na sua concepção. Por quê? Porque ele inverte a teologia completamente. Porque a teologia, ela não varia conforme a necessidade das pessoas, mas as pessoas se sujeitam à palavra de Deus. Existe uma grande diferença nisso. Olhem agora comigo o que Joe Carter ele escreveu sobre o evangelho da justiça social num site chamado The Gospel Coalition. Abre aspas para Joe Carter. Ele diz assim: as boas novas, por serem novas, ela deve ser proclamada. Mas por ser poderosa, ela não apenas nos reconcilia com Deus, mas nos transforma. E isso necessariamente molda o nosso comportamento, prioridades, valores, relacionamentos com as pessoas e muito mais. Estes não são privilégio daqueles extremamente santificados, mas eles são a consequência do evangelho. Fecha aspas. Quando o evangelho é a principal razão de engajamento social, nós não geramos dependentes de projetos sociais. Nós não geramos pessoas dependentes de ações, sejam elas quais forem. Quando nós anunciamos o evangelho, que é a razão do nosso engajamento social, nós geramos vidas transformadas. Nós geramos servos do Deus Altíssimo. Nós geramos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Nós geramos novos filhos de Deus. É isso que nós geramos quando o evangelho é a razão do nosso serviço. Agora, por que nós deveríamos nos envolver com ação social? Por que nós deveríamos nos envolver com questões sociais? Porque nós amamos a Deus e amamos o nosso irmão. Qual é o nosso tema do ano? Vocês lembram? Lembram qual é o nosso tema do ano? O nosso tema do ano é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo.
Esse é o nosso tema que está escrito na parede da nossa igreja. Agora olhem comigo. O que o apóstolo João escreveu para aqueles que amam a Deus. Porque nós partimos já deste princípio de que nós amamos a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 16. E esse é o último trecho da Bíblia, o último texto que eu quero compartilhar com vocês. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Ele fala assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Talvez um dos versículos mais decorados da Bíblia, da palavra de Deus, mais memorizados, seja João 3,16. E se vocês estivessem comigo na igreja aqui nesse momento, todos nós iríamos falar juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos de cor esse versículo. Mas olhem para esse versículo de 1 João 3,16. Talvez esse seja o versículo menos praticado por nós cristãos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Na teoria isso é fácil. Mas e a prática de colocar outra pessoa na nossa frente, antes de nós? O exercício de colocar outra pessoa antes de nós mesmos é extremamente difícil. É extremamente difícil. Por que que é extremamente difícil? Porque a autopreservação é a primeira lei física. É a primeira lei física, é um instinto natural do ser humano. Naturalmente, ninguém consegue desistir de viver. Ninguém consegue deixar de se proteger. Ninguém consegue deixar de se alimentar. Ninguém consegue deixar de respirar. Ninguém consegue fazer isso. Você não consegue pensar e dizer assim: cansei de viver, vou parar de respirar agora nesse momento. Isso não acontece. Isso não acontece. Talvez alguns de vocês já tenham passado por essa situação, mas eu já vi uma pessoa em seus últimos momentos de vida no hospital. É pai de um amigo meu, e ele estava com câncer terminal, uma fase terminal. E, gente, uma das piores coisas, uma das piores cenas que a gente pode ver, mesmo que ele seja um cristão, essa pessoa está nos seus últimos momentos, seus últimos horas de vida, e o sofrimento talvez dela seja tão grande, a dor é tão grande, que na mente dela ela diz assim: Senhor, acabou a minha vida. Pode me levar a hora que o Senhor quiser. E na mente dela, ela já desistiu. Ela diz: eu estou pronto, pode me levar, Deus. Mas ela não consegue tirar a própria vida. Ela não consegue parar de respirar. É um instinto natural do ser humano. Em outras palavras, o que João está querendo dizer aqui para nós, ele está nos instigando a abrir mão de nós mesmos em prol do amor ao nosso irmão. É isso que ele está fazendo. E quem deseja experimentar e desfrutar o amor de Deus em seu coração, deve amar os outros ao ponto de fazer sacrifícios por essas pessoas. Quando nós pensamos no tempo que nós estamos vivendo agora, no meio dessa pandemia, vocês acham que é fácil para muitos pastores, líderes de igreja, missionários,
permanecerem fazendo seus trabalhos quando nós vemos uma enormidade de gente em casa, sabe, fazendo, sei lá, trabalhando em home office. É difícil. Agora, por que pastores, missionários, médicos e tantas outras pessoas fazem? Médico faz por dinheiro. Não. Essas pessoas fazem porque se importam com outros. Um pastor sai de casa para atender alguém, para ir num velório, porque ama as pessoas. Um missionário continua fazendo o seu trabalho porque ama o próximo. E essa deve ser a nossa motivação. Mas João, isso se encaixa perfeitamente no que nós estamos tratando, de servir o próximo, através de ações. Mas João, você pode perguntar assim, João, como é que eu faço isso então? Versículo 17 e 18, ele continua falando assim, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O verdadeiro amor cristão, ele é expresso em ação e em verdade. É isso que João está nos dizendo aqui. E é interessante que o oposto de ação e em verdade seja de palavra e de boca, que ele mesmo cita aqui. Então, não é algo que nós somente dizemos que fazemos pelos outros, mas é algo que nós conscientemente agimos e efetuamos. É isso que nós fazemos. Tiago, ele ainda é bem específico sobre isso. E ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Tiago 2, versículos 15 e 16, ele fala bem assim, ó, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vai em paz, meu irmão, vai, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se. E ele é bem irônico ainda, né? Sem, porém, dar-lhe nada. De que isso adianta? Juntando esse exemplo de Tiago com o que nós lemos em João, eis a pergunta. O que é amar de palavra? É simplesmente nós falarmos sobre uma necessidade ao invés de agirmos para sanar essa necessidade. E é possível, notem que é possível que nós, ao falarmos sobre a necessidade de um irmão aqui dentro da igreja, ou até mesmo orarmos por esse irmão, nós podemos considerar que a nossa parte já foi feita. Tudo bem, eu já orei pelo meu irmão, a minha parte eu já fiz. É isso aí. Né? A gente tira o corpo fora. Né? Eu já fiz a minha parte, já. Minha parte eu já fiz, eu já contribuí. Minha parte eu já fiz. Né? Só que não é isso que João nem Tiago nos mostram. O amor, ou amar, envolve mais do que falar sobre alguma coisa. Amar envolve atos de sacrifício. E amar de boca? O que seria então? Amar de boca? Né? Esse é o oposto de amar em verdade. Isso significa amar sem sinceridade. Amar em verdade significa amar de forma autêntica, não somente da boca para fora. E notem que as pessoas, elas são atraídas pelo nosso amor genuinamente demonstrados uns pelos outros. Quando as pessoas chegam na igreja, elas notam, esse pessoal se trata com amor, com carinho. Mas quando nós somos pegos tratando o nosso irmão de qualquer jeito, artificialmente, essas pessoas são repelidas. Elas se afastam de nós. E tudo isso se encaixa perfeitamente nas reais motivações do exercício do trabalho social, da responsabilidade social pela igreja. Do engajamento do cristão
na sociedade. Nós não precisamos perverter o evangelho para nos engajarmos na busca por uma sociedade mais justa. Nós não precisamos fazer isso. Basta que nós vivamos o evangelho na sua integralidade. Cristo é o fundamento e o motivo das nossas ações, seja como igreja, todos nós juntos, ou como cristãos individuais. Querem ver um exemplo? Ou querem ver o tanto de coisas que nós, como igreja, ou como irmãos individualmente, nós estamos engajados? Olhem comigo. Projeto Fase para Cristo. É um dos trabalhos que nós temos nos engajado. Pessoas têm contribuído. E a igreja também separa um dinheiro específico para esse projeto. Nós temos também o projeto Restaurar, que trabalha com casas lares, também casas de acolhimento, albergues. Nós temos também a ABOBS, a Associação Beneficente Bom Samaritano. Talvez alguns de vocês conheçam o projeto chamado Luz da Aurora, que é um projeto de contraturno escolar aqui da escola bem a uma quadra da nossa igreja, chamada Branca Diva, onde os adolescentes vêm até a nossa igreja e usam o nosso ginásio de esportes durante a semana. Tem um projeto chamado Christian Skaters Brasil, trabalha com skatistas. Tem a Brasil Futebol Clube, que trabalha com crianças em vulnerabilidade social. Tem o Ministério Pão Vivo, que além de abrir igrejas em localidades de extrema vulnerabilidade, também oferece cursos profissionalizantes para essas pessoas. Nós temos na nossa igreja os haitianos da Conde, onde atendemos com cestas básicas, aulas de português. Existe o Centro de Recuperação Jovem. Nossa igreja também contribui. Ano que vem teremos a Hope House, que o Josimar está coordenando. Temos também um trabalho da família Atos 29, que é uma república que acolhe jovens que completam 18 anos e saem das casas lares. Se não tivesse essa república, talvez alguns deles estariam morando na rua com 18 anos. Agora, talvez Deus esteja falando com você nesse momento. Talvez você se sinta tocado por algumas desses projetos, por alguns dessas missões, desses trabalhos. E você sinta no coração de se voluntariar, contribuir financeiramente ou ajudar de alguma forma. Mas eu quero que você saiba que, da mesma forma como Deus falou com os líderes, as pessoas que idealizaram esses trabalhos, da mesma forma que Deus falou, por exemplo, com o Zigomar e a Liege, quando eles olharam para os haitianos, perceberam que eles talvez não estavam entendendo bem o culto por não falarem português, se propuseram a dar aula de português aqui na nossa igreja. Da mesma forma como Deus falou com a Adriana Abrão lá em Curitiba, para ela vir até Porto Alegre e iniciar esse projeto chamado Fase para Cristo. Da mesma forma como Deus falou com o Renan, que viu uma necessidade extrema desses jovens que saem de casas lares, sair e abrir essa república. Da mesma forma como Deus falou com o Jefferson, que começou esse trabalho através do futebol, um ex-jogador de futebol. Trabalhar com crianças carentes. Deus pode estar falando com você nessa manhã, meu irmão. Deus pode estar falando com você para começar algo novo. Talvez você já tenha visto uma necessidade. Talvez você já tenha visto algo que nem eu, nem o Samuel, nem o Beto, nem ninguém da liderança da igreja viu até agora. E Deus está te mostrando algo para fazer. Anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas.
e ao mesmo tempo impactar a sociedade com a luz de Jesus. Esse deve ser o nosso real motivo. Minhas palavras para você, meu irmão, vai em frente. Vai em frente, porque se o Deus, Criador do universo, mostrou para você algo e está te direcionando para isso, você não pode deixar de atender esse chamado. Eu espero que Deus tenha, de alguma forma, te feito olhar para igreja e responsabilidade social de uma forma um pouco diferente nessa manhã. E eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo e pedir que Deus o abençoe. Pedir que Deus o fortaleça. Pedir que Deus te dirija. Baixa a sua cabeça e ora comigo nessa manhã. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Obrigado, Jesus, por demonstrar o teu amor. Talvez alguns de nós tenham sido alcançados por projetos como esse. Talvez alguns de nós tenham sido impactados por projetos como alguns desses citados aqui nessa manhã. E a minha oração é que o Senhor possa nos abençoar, possa nos dirigir. E eu oro especificamente por aquelas pessoas, Deus, que o Senhor está falando nesse exato momento. E para nós todos como igreja, nós podemos nos envolver de tantas formas. E eu oro que o Senhor possa nos abençoar, nos dirigindo, nos fortalecendo e nos dando sabedoria de como agir, de como manter, Senhor, a nossa influência em uma sociedade tão carente de esperança, de bons exemplos, de fidelidade. Que o Senhor possa nos usar como teu povo para iluminar esse mundo caído. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe você. Reflita sobre isso durante a semana e tenha uma abençoada semana.